O Tite, ele opta em fazer 3 substituições logo no intervalo. E aí eu me pergunto se não faz parte de uma estratégia de manter todo mundo motivado, de dar minutagem para todo mundo. Não, Edu, pode ser que sim, mas o Flamengo tem outros objetivos, né, do que manter todo mundo motivado, né? E aí você agradar a todos. O Flamengo ainda sonhava com um título brasileiro, o Flamengo sonha com Libertadores, e aí o jogador não tem culpa nenhuma. A entrada do Rodrigo Caio como meio-campista. No lugar do Arrascaeta. No lugar do Arrascaeta. Então, assim, eu já fui... Mais um vexame que o Flamengo passa nessa temporada, né? Perder pro Santos, beleza. Mas pela situação que o Santos se encontra no campeonato, com o desfalque do seu principal atacante, Marcos Leonardo, o Santos brigando pelo rebaixamento, o Flamengo visando aí, possivelmente, teoricamente, né, o título. Então é aquilo, perder do jeito que foi, esse lance aí absurdo do Gerson, essa expulsão que é debatível. Para algumas pessoas foram, né, bem expulsos, para outros não. Mas é aquilo, no final de tudo, um time indolente, novamente. Esse Flamengo que a gente viu novamente dentro de campo é o time que a gente está acompanhando durante o ano inteiro de 2023. E é aquilo, a cada jogo, se o Flamengo não abrir o olho, o Flamengo pode sim ficar fora da Libertadores de 2024. Então, é melhor os jogadores abrir o olho, porque senão pode se tornar um dos maiores vexames da história do Flamengo, que já né? Pode perder 7 títulos em 7 disputas, né? Mas vamos embora com mais um vídeo. Vai deixando seu like, a sua opinião sobre a situação de Gerson. Era para ter sido expulso ou não? Deixa a tua opinião, o seu like também ajuda demais. E vamos embora com mais um vídeo. Né? Porque a entrada do Rodrigo Caio surpreendeu assim, muita chama gente, atenção né? um pouco o Pedro. O Pedro, ele faz um gol. O Pedro não fazia gols há muito tempo com a bola rolando, né? Então ele tem uma participação no gol do Flamengo. Oportunismo, né? Uma raspada ali no primeiro pau. E o Pedro está bem posicionado para fazer o gol. Então a gente imagina assim, com o gol, o Pedro vai retomar a confiança. E aí ele sai no intervalo para a entrada do Gabigol. O Tite, ele opta em fazer 3 substituições logo no intervalo. E aí eu me pergunto se não faz parte de uma estratégia de manter todo mundo motivado, de dar minutagem para todo mundo. Não, Edu, pode ser que sim, mas o Flamengo tem outros objetivos, né, do que manter todo mundo motivado, né? E aí você agradar a todos. O Flamengo ainda sonhava com um título brasileiro, o Flamengo sonha com Libertadores. Então a gente imagina que os melhores estarão em campo para conseguir o resultado. E uma das substituições que chamou a atenção, e aí o jogador não tem culpa nenhuma, é a entrada do Rodrigo Caio como meio-campista. No lugar do Arrascaeta. No lugar do Arrascaeta. Então, assim, eu já fui zagueiro, enfim, a gente sabe como é um zagueiro entrar em um jogo complicado como esse, depois de tanto tempo, e ainda mais em uma função que você não está acostumado a jogar. Eu não vou ser leviano de falar que o Rodrigo Caio não pode jogar ali, porque pode ser que ele esteja treinando no dia a dia, que o Tite esteja utilizando ele nessa função de meio campo, mas é algo que chama atenção para a gente que está de fora. Assim, você tirar o jogador de maior criação e poder de criação do Flamengo, que é o Arrascaeta, e aí a gente tem que entender se tem alguma questão física, mas aí entrar o Rodrigo Caio para fazer essa função de meio campo diante de um jogador que está tanto tempo parado. Então, algumas coisinhas que a gente acaba, pontuando para que o Flamengo não conseguisse o resultado positivo. A novidade no Flamengo foi o Luiz Araújo do lado direito, Sim. né? Pedro centralizado, Bruno Henrique do outro lado. Exato. A gente vai falar sobre essas opções, vamos ouvir o Tite também falando, né, sobre as escolhas dele para esse jogo em Brasília. Já, mas antes vamos aos números da partida. Flamengo 1, Santos 2. Põe na tela para a gente conferir aqui no Sport Center. Posse de bola do primeiro tempo foi muito maior do Flamengo. Até o final do jogo ainda se manteve com vantagem aí o Flamengo na posse de bola, mesmo com 10 jogadores, a maior parte do jogo, né? 60-40%. Aí, finalizações 15-8, sendo no alvo 5-4, vantagem do Peixe nos 2 quesitos. Ações na área rival, também o Santos acabou tendo mais ações, 20-9. E mais escanteios, como a gente vê aí, 6-1. André, os números traduzem bem o jogo? No caso sim, né? Mas, de novo, número, tela de estatística, independentemente dos quesitos abordados, representa sempre algo que tem valor para ser colocado ao lado da memória e das sensações que a gente tem a respeito de um jogo de futebol. A gente não pode só olhar para uma coisa e nem só ficar com as sensações que a gente teve, porque muitas vezes a gente se engana. O primeiro tempo é bem prova disso. O primeiro tempo, exato. As coisas têm que estar juntas e a tela não diz nada que não aconteceu e nem sugere uma partida diferente daquela que a gente viu. Mas
A tela não mostra a coragem que o Santos teve para jogar. Ah, mas André, com 11-10 até... Não, com 11-10, independentemente de onde é o jogo, independentemente do estado do gramado, o Santos está vivendo uma situação de risco de rebaixamento que talvez nunca tenha sido tão grande nas últimas campanhas do Campeonato Brasileiro. Eu posso estar enganado em relação a riscos percentuais, etc. Mas, na verdade, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre a qualidade do time, a situação em que ele se colocou e o tipo de futebol que a gente via. E quando eu pensava, será que o Santos consegue sair? E o Santos está saindo. O Santos, pelo menos, está dando, nas últimas rodadas, sinais de que pode sair da situação em que estava. E isso é algo que vale muito, né? Num final de campeonato, brigando lá embaixo contra uma equipe que deveria, do ponto de vista teórico, não ter dificuldades para vencer o Santos. Né? O Flamengo não deveria ter dificuldades para vencer o Santos. Agora, por outro lado, as pessoas acharem que uma comissão técnica vai chegar numa equipe que fez um ano de 2023 absolutamente frustrante sob qualquer ângulo, e as coisas vão num piscar de olhos se transformar completamente e o Flamengo vai arrancar. Esse é um grande engano. O futebol não permite esse tipo de coisa. E quando esse tipo de coisa acontece, é a exceção. Muitas pessoas se apegam a essas exceções. Então, o Tite e a comissão técnica dele têm um valor e uma competência que a gente não precisa conversar aqui a respeito dela, mas é praticamente... uma coisa de sonho, ficção, utopia, imaginar que uma comissão técnica chega num time que fez o ano que o Flamengo fez e de uma hora para outra o Flamengo arranca para talvez disputar o título e conquistar uma vaga para a Libertadores assim muito rapidamente. As chances estão aí, acho que para título não, mas para a vaga na Libertadores no ano que vem, fase de grupos, que eu acho que tem que ser o objetivo mínimo de um time como o Flamengo. Ficou um pouco mais difícil, o Flamengo perdeu as últimas 2 rodadas do campeonato. E aí a gente vê os gols da partida, o Arrascaeta cobra o escanteio, se eu não me engano é o Jean Lucas que desvia, né? Não é o Léo Pereira. Que está disputando, mas acho que tem um toque no jogador do Santos, Edu, exatamente. E aí o Pedro se aproveita para sozinho empurrar lá para dentro. Jogadores em arrematar de fora da área e 2 belíssimos gols ali. Acho que no segundo, né? Talvez o Rossi poderia chegar na bola, porque é um chute de mais distância. No primeiro tem muita gente na frente. A gente pode analisar essa questão do goleiro ou não, mas vale mérito total dos jogadores do Santos que acreditaram no chute de fora da área. Sim. E através disso o Santos consegue uma vitória muito importante. Agora, Fabião, você conhece tão bem a Gávea e como as coisas funcionam. O Flamengo era para ter jogado mais nessa partida? Edu, a gente espera que sim, né? A gente sabe do potencial que esses jogadores têm, mas eu concordo plenamente com o que o André falou. É um time que esse ano não consegue manter boas atuações, né? Então mudaram treinadores, né? A dificuldade do dia a dia de trabalho, do entendimento de jogo. Aí o Tite chega, o espaço de tempo é muito curto para os objetivos que o Flamengo tem. Então ele está tentando dar uma cara para o time, ele tenta manter um padrão, pelo menos no início do jogo, repetindo algumas peças. Tentar manter essa personalidade de time superior. O Tite não consegue fazer isso. O Flamengo não tem. O Flamengo tem o ímpeto, mas não tem a organização. E aí, no final do jogo, termina a partida muito nervoso, muito irritado, como se ele fosse a equipe que chegou para essa partida pressionada por um risco de cair. Evidentemente, essa não é a situação do Flamengo. É a situação, ou era, né? Não sabemos a situação. Era a situação do Santos antes do jogo começar. Pois eu fico me perguntando se esse nervosismo não é a derrota em tantos torneios no ano que já traz toda essa bagagem nas costas do Flamengo, né, Fabio? Porque é um time que começa o ano com uma grande expectativa de faturar vários títulos. Os títulos não vêm. Incrivelmente, faz tempo que isso não acontece, do Flamengo passar o ano inteiro. E pelo jeito, né, é isso, vai fechar o ano, pelo jeito não, provavelmente. Sem o título. A gente está falando agora... Então, tinha perdido para o Grêmio, né? Agora a segunda derrota do Tite. Então, aproveitamento de 50%, 2 vitórias e 2 derrotas. 6 gols marcados, 5 sofridos. Vamos falar sobre o Pedro também. O Pedro que não marcava há 3 meses. Há muito tempo. Com bola rolando, né? Os últimos 4 gols do Pedro bola rolando. foram de pênalti.
A gente tem uma outra tela para mostrar para você, fã de esporte. Tá aí, ó. Desde 2020, 212 jogos, chegou ao 100º gol. 0,47 é uma média espetacular. 23 assistências, então são 94 minutos para participar de um gol. E, curiosamente, muito gol de pênalti, mas esse ano é o ano que ele mais fez gols com a camisa do Flamengo. Pois é, as substituições da noite de hoje, eu tenho certeza, vão ser abordadas na entrevista coletiva do Tite, né? E elas precisam ser abordadas, porque, como disse o Fábio, o Pedro volta a marcar durante o primeiro tempo e, no intervalo para a segunda parte do jogo, o Tite faz substituições e retira o Pedro do jogo. Aí, eu tenho certeza que o Tite vai ser perguntado a respeito das motivações dele, o que ele pensou. Se alguma coisa aconteceu com o Pedro, não pareceu que aconteceu, mas a gente não tem todas as informações. E a substituição do Arrascaeta pelo Rodrigo Caio, ela chama ainda mais atenção pelo fato de sair o jogador que é aquele que tem mais clareza para fazer o Flamengo jogar e entrar não só um atleta de função defensiva, porque todo mundo sabe, o Rodrigo Caio é zagueiro, mas um jogador que não atuava há muito tempo, que infelizmente, novamente, nessa temporada, perdeu muito tempo por lesão. Agora, é aquilo que o Fábio falou também. Nada contra a entrada do Rodrigo Caio, o problema não é esse. Né? Dizem que até tem treinado muito bem fisicamente. Né? Exato, e eu tenho certeza absoluta que o jogador não foi colocado em campo sem condições. Né? Isso não acontece. Mas a curiosidade pela intenção da substituição e pelo fato de colocar o Rodrigo Caio para substituir um jogador que é um destaque do Flamengo, tem um passe que é diferente, enxerga o jogo de uma outra maneira, tem um chute de meia distância muito bom, todas as qualidades, todas as virtudes do De Arrascaeta. Então, numa noite em que o Flamengo perde, leva a virada, termina o jogo nervoso, cai garrafa de água, etc. e tal, as decisões do treinador, quem quer que seja, elas ficam ainda mais... são enxergadas sob uma lente mais potente. Eu acho que isso vai acontecer a partir da entrevista coletiva dele e vai continuar nos próximos dias. O Rodrigo Caio entra no meio... Quando ele está entrando, eu falei, ele vai ser um terceiro zagueiro ali, Ele faz um movimento, né? Ele faz um gesto para os jogadores de campo com o número 3. Então, eu também imaginei que ele entraria ali centralizado e o Fabrício Bruno e o Léo Pereira como zagueiros também pelos lados para poder liberar mais jogadores. Mas aí essa linha de 3 que ele fala é no meio campo. Que aí ele libera o Thiago Maia e o Vitor Hugo. Exatamente. Mas o Rodrigo Caio até tem experiência. No São Paulo ele jogou como volante, né? Algumas vezes. Mas chama atenção, Edu. Chama atenção. Assim como o André falou, o Tite deve ter boas explicações para isso, o Tite deve ter colocado nos treinamentos também para fazer essa função. Não dá para você imaginar que assim foi um lampejo do Tite de ideias e para ele colocar o Rodrigo nessa função de meio campo. Deve ter treinado isso, mas é um jogador que está muito tempo em atividade de jogo. E aí coloca um jogador com inatividade. Exatamente, numa função que não é dele. E o time com um jogador a menos. E entra no lugar do jogador mais importante. O Arrascaeta, um pouquinho antes da saída, ele dá um toque de letra pro Mateuzinho, né? Que ele deixa o Mateuzinho em condições de entrar na área e fazer o cruzamento, ou chutar em gol, ele decide chutar em gol. Mas assim, até pro Rodrigo é uma exposição assim, que eu falo isso como zagueiro, né, Edu? Que é ruim, né? Você ter esse tempo parado, você ser de uma outra função, entrar no meio-campo, no lugar do jogador de maior criação, com o Flamengo, né, empatando o jogo, e isso tem um reflexo. A gente não escutou, mas isso é lógico que tem um reflexo na arquibancada. Quando sobe a placa e você vê sai de Arrascaeta e entra Rodrigo Caio no meio-campo, é lógico que isso o estádio reage de uma forma que não bem aceita. E aí o resultado negativo, a derrota, isso traz um peso maior para essas decisões. Será que o gramado atrapalhou demais o Flamengo? Edu, provavelmente atrapalhou mais o Flamengo do que o Santos, né? O gramado ruim atrapalha o time que é mais técnico, né? Tem jogadores que tratam a bola de uma maneira diferente. Mas o time do Santos não é um time que, digamos, se especializou em destruir, né? Os problemas do Santos são muitos nesse campeonato, né? A gente poderia ficar a noite inteira aqui falando sobre eles. Mas não é um time de botinudos, não é um time de jogadores que não querem ficar com a bola. Às vezes isso acontece, vou falar de novo, o primeiro tempo contra o Corinthians, o Santos chutou a bola, o Santos ficou devolvendo a bola para o Corinthians durante boa parte da primeira etapa em Itaquera. Mas hoje foi completamente diferente. O que não dá para aceitar, não dá para a gente entender, mas quer dizer,
Não dá para entender, dá, né? Não dá para aceitar. É uma partida como essa, com as implicâncias que ela tem, com as repercussões que ela tem na tabela de classificação e o que está em jogo, e em cima e embaixo na tabela, é ser disputada numa situação como essa, né? Um estádio que recebeu um show, o gramado ficou absolutamente prejudicado, é um estádio de futebol, o futebol ficou em segundo plano, acontece em outros lugares, não é só nesse estádio, não foi só nessa noite, e a banda vai seguindo sem problema nenhum, como se isso fosse absolutamente normal e até a gente apontar esse tipo de problema aqui fosse algo que não tem mérito. Mas você já viu isso na Inglaterra acontecer? Não dá. Isso aí, aqui no Brasil se normalizou esse tipo de coisa, porque os gramados eles são quase todos ruins, independentemente de ter havido show ou não, né? Aqui só se preocupa com um momento em relação ao futebol, que é a hora que o juiz apita início de jogo. Aí as pessoas param de se preocupar. E não pode ser assim, né? Os jogadores merecem uma situação para trabalhar que precisa ser muito melhor do que essa, independentemente dos times. Se a gente morasse num país que tivesse um inverno terrível, né? O que maltrata é isso. País né? tropical, era para estar... Existem alguns estádios, lógico, os gramados são mal cuidados, enfim, mas essa situação é algo que é impossível você ter um gramado em condições, né? Você imaginar que você vai fazer um show 3, 4 dias antes de um jogo e que isso vai ser colocado, né, tudo que é colocado com relação à iluminação, à tablada, né, as pessoas, enfim. Você imaginar que isso, depois de 3, 4 dias, vai ter um gramado perfeito, é algo que é inimaginável e eu acho que a gente... Eu vou te falar uma coisa. Antes da gente falar sobre o jogo do Flamengo, eu tenho que bater palmas para o time do Abel Ferreira, o Palmeiras. O que o Palmeiras fez nesse jogo diante do Botafogo é um tapa na cara da diretoria e dos jogadores do Flamengo, né? O que eles fizeram, perdendo por 3-0, conseguiram ter aquela vontade de correr atrás e conseguir virar o jogo para 4-3. Tá de parabéns no time do Palmeiras. E um ponto aqui. Eu, flamenguista, vou torcer para o Palmeiras ser campeão brasileiro. Não quero o Botafogo. Óbvio, por causa de rivalidade também, né? Não vou torcer para o Botafogo ser campeão. Vou torcer para o Palmeiras ser campeão brasileiro, né? Tá de parabéns o time do Palmeiras, né? Agora falando sobre o jogo do Flamengo, né? Que novamente um time acomodado. Essa partida diante do Santos, podemos dizer também que a expulsão do Gerson é uma expulsão debatida ali, né? Se era para ter sido expulso ou não, se o juiz, na análise dele, foi muito rigoroso ou não. Eu acho que foi muito rigoroso, sim, a expulsão. Mas é muito debatido, né? O que eu tô vendo aqui na internet ali, né? Quem é torcedor do Santos concordou com a expulsão. Quem é torcedor do Flamengo não concordou com a expulsão. Cada um defendendo o seu lado. Beleza, até aí tudo bem. A expulsão, eu vi alguns juízes, né, vamos dizer assim, analisando até o juiz, o comentarista de arbitragem da Globo, né, dizendo que o juiz foi muito criterioso na expulsão do Gerson, né. O amarelo estava de bom tamanho, né. É aquilo, é complicado dizer, né, no lance ali, né. Primeiro tempo ainda, o Gerson meio imprudente na situação. Eu acho que essa situação de Gerson ser meio imprudente, ele vem com o braço assim, um braço acaba pegando o ombro aqui, o jogador tava meio baixo. E essa parte aqui, finalzinha, pegou no rosto, pegou nessa parte no maxilar, obviamente acabou influenciando ele, né? E sabemos que toda vez que o VAR chama o juiz para conferir ali na beira de campo, geralmente dificilmente o juiz muda de ideia, né? O juiz tinha dado um amarelo pro Gerson, até aí tudo bem. Foi conferir, expulsou, né? Dificilmente o juiz continua mantendo a mesma opinião, né? Que ele tinha antes, a opinião de campo, né? Depois que foi pro VAR, obviamente que geralmente o juiz muda de ideia e a expulsão era uma coisa que já estava vindo na minha cabeça. Se o VAR chamar ele, vai ser expulsão. Foi dito e feito, né? Então aquilo. O Gerson ainda reclamou? Entendeu? O Gerson foi imprudente na situação? Foi imprudente. Foi muito imprudente. Foi muito imprudente, mas fazer o que, né? A expulsão do Gerson acabou influenciando muito na partida diante do Flamengo. O Flamengo foi roubado? A palavra roubado é muito forte. Entendeu? Eu não vou dizer que foi roubado. Vou dizer que
O Gerson foi imprudente e acabou o juiz sendo muito criterioso, né? Na expulsão e acabou expulsando, né? Entendeu? Então eu não culpo o juiz por ele analisar aquele lance, foi pro VAR e expulsar. Eu não culpo, entendeu? Eu culpo o Gerson pelo jeito do Gerson que entrou, né? Já veio com o braço aberto assim, né? Eu culpo o Gerson e os jogadores do Flamengo que, mesmo com 11, não tava jogando bem, né? Tava 1-1, beleza, mas não tava jogando bem, né? Então o Flamengo é aquilo. Cometeu alguns lances bobos, levou 2 gols de lance bobo. Rápido só pra gente encerrar aqui. Primeiro lance, Thiago Maia erra um passe grotesco para o Soteldo. O Wesley começa logo no início da jogada, depois de alguns segundos da jogada, o Wesley faz uma falta em cima do Soteldo que não tinha necessidade. Tinha 3 jogadores do Flamengo defendendo. Durante a cobrança de falta, não tinha ninguém na entrada da área para poder pegar a bola. Entendeu? O Nonato finalizou sozinho. Já no segundo gol do Santos, né? O Joaquim, ele tinha um espaço de 1 km para poder chutar aquele lance. Então, o espaço que o jogador do Santos tinha para poder finalizar de fora da área, de média a longa distância, era brincadeira. O cara tinha 1 km de distância. E o Thiago Maia nada de fechar, nada de se aproximar, nada de fechar o ângulo do zagueiro do Santos. Que, num chute ali de rara felicidade, jogou no canto do Rossi. Algumas pessoas vão questionar se foi falha ou não, mas tudo bem, né? Eu creio que não foi falha do Rossi. Minha visão, eu não creio que foi falha. Mas é aquilo, perder para o Santos do jeito que foi, o Gerson acabou influenciando muito nos resultados, né? Até nas mexidas do Tite foi pela expulsão, né? A expulsão do Gerson acabou influenciando tudo na partida, né? E é aquilo, o Flamengo corre o sério risco de não se qualificar para a Libertadores de 2024. Ou até uma pré, né? Então, sinceramente, o Flamengo corre esse risco seriamente. Mas deixa a tua opinião aí